E aí, galera, como eu prometi ontem para vocês, hoje eu trouxe um passo a passo de como foi a implementação das campanhas do AdWords na Xisto. É importante falar que isso não é uma receita pronta, provavelmente existem inúmeras maneiras de fazer, só que esse foi o jeito que deu certo pra gente. Então é o que eu estou trazendo para vocês, beleza? Primeiro, é muito importante, antes de tudo, que o serviço que você queira vender no AdWords esteja muito bem validado. Isso porque você precisa saber exatamente quais dores esse serviço resolve, por que contratar a sua EJ e o que é. Então, você precisa muito saber quais são os benefícios, as vantagens e as características do seu serviço antes de tudo. Esse é o primeiro passo. Então, escreve aí no papel esses 3 tópicos e se você não conseguir escrever um deles, é porque o seu serviço ainda não está bem validado, beleza? O segundo passo, você tem que se colocar no papel do cliente. Se você tivesse essas dores que você escreveu aí no papel, o que você procuraria no Google? Pensa e escreve uma lista de coisas que você procuraria no Google. A partir daí, a gente vai para o nosso terceiro passo, que é a listagem de palavras-chave. Você vai escrever aí também uma lista com 15 a 20 palavras que você escolheu para serem palavras-chave. E esse número é a melhor média mesmo, entre 15 a 20. E depois você vai usar o planejador de palavras-chave do Google AdWords para analisar se essas palavras têm um fluxo de procura adequado. Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Vocês vão entrar aqui no planejador de palavras, vão escrever as palavras que você fez a lista e depois vai receber as previsões. E aí o Google vai te dar as previsões baseadas no seu lance e no seu orçamento diário, que isso a gente tem o nosso padrão de empresa júnior. E aqui ele vai dar qual seria a média de cliques e de impressões dessa sua palavra. E se por acaso você colocou alguma que tenha um retorno ruim, né, uma procura ruim, aí você troca. O nosso quarto passo vai ser montar uma landing page. Eu vou colocar nos comentários um material que explica melhor o que é uma landing page, beleza? E quando você for montar uma, você precisa usar o máximo de vezes possível todas as palavras-chave que você listou lá no início. Porque se você não fizer isso, o índice de qualidade da sua palavra vai ser ruim. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso mais para frente. Mas é muito importante você fazer isso de uma maneira que o texto não fique repetitivo e que a leitura não seja ruim para o cliente, porque isso também vai ser analisado. E também é muito importante não esquecer de colocar um call to action nessa landing page. Eu vou mostrar para vocês um modelo de landing page com call to action, que é esse aqui. Desse lado a gente coloca a descrição do projeto, quais são os benefícios e quando que a gente pode ajudar. E desse lado fica call to action, com o mínimo de passos possível para que a gente não crie nenhuma barreira com o cliente. Depois de saber exatamente o que a gente está vendendo e depois de ter ajeitado o site, a gente vai partir para a criação da campanha. E aí o Google Ads funciona em 3 níveis diferentes. O nível mais abrangente é a campanha, e a função da campanha é delimitar geograficamente para onde estão sendo exibidos os seus anúncios. Então, se a sua EJ oferece serviços para a mesma localidade, você precisa de uma campanha só. No nosso caso, a gente oferece serviços, determinados serviços são para um lugar, determinados serviços são para outros. Então, por isso a gente tem 2 campanhas. O segundo nível são os grupos de anúncio. E aí você precisa ter um grupo de anúncio para cada serviço que você vende. Então, depois que você criar um grupo de anúncios para cada serviço que a sua EJ vende, a gente vai partir para a criação de anúncios. Então, dentro de um grupo de anúncios, vão existir vários anúncios. E é muito importante que você faça quantos anúncios forem necessários para abranger todas as palavras-chave que você colocou lá na lista. Então, por exemplo, a minha J vende um serviço que se chama análise de solo. Só que existem diversas análises de solo. Eu posso fazer uma análise química ou uma análise granulométrica. Então, essas duas estão como palavras-chave do meu grupo de anúncios. Só que se o meu cliente pesquisar por análises químicas, o anúncio que vai aparecer para ele vai ser o anúncio de análise química. E se o cliente pesquisar por análise granulométrica, o anúncio que aparecer para ele vai ser o de análise granulométrica. E depois você vai poder analisar qual anúncio está sendo mais mostrado pela porcentagem de vinculação. Então, vou mostrar aqui a análise de solo, anúncios, tem vários anúncios e aqui aparece a porcentagem de vinculação. Os mais pesquisados têm a maior porcentagem. Agora a gente precisa adicionar as palavras-chave nos nossos grupos de anúncio, e esse vai ser o nosso sétimo passo.
Lembrando de novo que cada grupo de anúncios vai ter a sua lista de palavras-chave, porque cada grupo de anúncios é um serviço que a sua J vende. Mas é importante saber que existem diferentes tipos de palavras-chave no Google AdWords, e são 4 tipos de correspondência. Vamos supor que eu tenha colocado empresa júnior como uma palavra-chave do meu grupo de anúncios. Se eu colocar essa palavra como uma correspondência ampla, ou seja, só precisa na pesquisa da pessoa constar a palavra empresa e a palavra júnior, se a pessoa pesquisar empresa do cantor Fábio Júnior declara falência, o meu anúncio vai aparecer. E isso não é um cliente qualificado para mim. O segundo tipo de correspondência é a correspondência por frase. E aqui o único critério é que empresa e júnior precisam estar grudados, mas eles podem estar inseridos em uma frase. Então, se alguém pesquisar no Google como faço para processar uma empresa júnior, o seu anúncio vai aparecer. E, de novo, isso não é um cliente qualificado para você. A terceira correspondência é a correspondência exata. Só vai aparecer empresa júnior. O meu anúncio só aparece se uma pessoa pesquisar exatamente empresa júnior. O quarto tipo é a correspondência negativa. São palavras que você coloca que você não quer de jeito nenhum que seu anúncio apareça. E assim a gente consegue economizar dinheiro porque não vai sair do nosso orçamento, porque a gente tem certeza que esse cliente não é qualificado. Então, exemplo de palavra-chave negativa: grátis, gratuito, de graça e sem custos, porque isso nunca vai ser um cliente qualificado para você. O tipo de correspondência que você vai usar em cada palavra, ele precisa ser analisado caso a caso, porque não tem uma resposta certa. Então, por exemplo, a gente vende um serviço que se chama descrição de testemunhos de sondagem. E viam muitas pessoas entrando em contato com a gente, procurando por testemunha de Jeová. Então, Jeová entrou como palavra negativa no nosso grupo de anúncios, porque estava trazendo pessoas que não eram qualificadas. Se você quiser usar correspondência por frase, correspondência exata, você precisa colocar a palavra entre aspas, no caso da correspondência por frase, e entre colchetes, no caso da correspondência exata. Toma muito cuidado com a correspondência ampla, porque é muito fácil de um serviço ter muitas coisas que sejam sinônimos. Então é melhor usar ampla no caso de uma coisa mais específica. O oitavo passo vai ser adicionar extensões de anúncio. As extensões de anúncio são coisas que não entram no custo do nosso orçamento, então não são descontados dos nossos $10.000. Por isso é muito legal a gente colocar, porque são coisas que complementam o nosso anúncio. E tem tem vários tipos de extensão, e os que a gente usa são esses aqui: site link, frase de destaque, chamada e local. Vou mostrar mais ou menos como que funciona. Eu pesquisei micro-ondas aqui no Google e tem alguns anúncios que têm extensão. Esse aqui, por exemplo, tem extensão de avaliação, tem extensão de preço. Esse daqui tem extensão de site link, que é um link que você clica e ele vai abrir uma página externa que não seja a página de destino aqui do anúncio. E tem outros tipos de extensão também. Para você adicionar, você vai vir aqui em extensões de anúncio e vai adicionar mais extensão. Você pode adicionar várias extensões no mesmo grupo de anúncios e não tem muito bem como a gente controlar quais vão aparecer. O próprio Google vai escolher e ele mesmo vai montar o anúncio. Depois disso, a sua campanha vai estar pronta, toda configurada, e o que a gente precisa fazer agora vai ser acompanhar o desempenho. Então, demora um pouco para o Google começar a dar resultado, algumas semanas, mas depois você precisa acompanhar o desempenho, principalmente o índice de qualidade das palavras-chave. Eu já fiz um post explicando melhor como que o Google calcula o índice de qualidade de uma palavra, está no grupo do Mestre 4.0, depois dei uma olhada. Mas nunca deixem de deixar de entrar no AdWords para acompanhar o desempenho da campanha, porque se a gente ficar 30 dias seguidos sem entrar na nossa conta, o Google pode cancelar o nosso benefício, então cuidado. E o último passo é trocar as palavras que tiverem um desempenho ruim. As palavras que você vê que o índice de qualidade não sobe de jeito nenhum, você troca elas para tentar uma palavra nova que talvez tenha um desempenho melhor. Esse foi o último passo. Não deixem de seguir nenhum dos 10, se não acompanha, não vai dar resultado, não vai dar certo. Eu sei que vai dar muito trabalho, mas vai valer a pena. E é isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade na hora de implementar, podem vir falar comigo. Valeu? Obrigado por terem assistido.